Olá, amigos. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho. Neste vídeo, vou falar sobre alguns aspectos da vida e da obra de Deng Xiaoping, um líder revolucionário e comunista chinês. No dia 19 de fevereiro, transcorreu o aniversário do seu falecimento, ocorrido no ano de 1997. Deng Xiaoping, nascido em 22 de agosto de 1904, foi um líder político muito importante da República Popular da China. Ele foi o principal dirigente do Partido Comunista Chinês entre os anos de 1978 e 1992. Ele é alvo de grandes homenagens na China por parte do povo chinês, as instituições de governo, a direção do Partido Comunista. Familiares, amigos, simpatizantes e todos os seguidores da sua vasta obra teórica e prática. É conhecido na China como o arquiteto da nova China, o homem que formulou os princípios da política de reforma e abertura do país, que transformou a grande nação socialista asiática numa poderosa economia, numa poderosa força da geopolítica e numa das grandes potências de influência extraordinária neste atual período de desenvolvimento da humanidade. Mas quem foi Deng Xiaoping? Deng Xiaoping foi um comunista desde a juventude. Ingressou na juventude do Partido Comunista logo no ano da fundação deste partido, que se deu em julho de 1921. Ele se tornou um dos principais membros do Partido Comunista da China e do Exército Popular de Libertação durante o processo revolucionário chinês, que durou quase 3 décadas e culminou com a libertação nacional e social do país, o triunfo da Revolução Chinesa e a fundação da República Popular da China no dia 1º de outubro de 1949. Deng Xiaoping foi um dos principais companheiros do líder da Revolução, Mao Tse-tung. Ao lado de Mao Tse-tung, ele assumiu relevantes funções no partido e no exército, assim como dando orientações políticas para as organizações de massas e, ao mesmo tempo, definindo as tarefas revolucionárias em cada etapa do desenvolvimento da luta pela libertação do povo chinês. Sobretudo durante a guerra anti-japonesa, porque, como se sabe, o Japão ocupou a China e foi necessário que o Partido Comunista da China, o Exército Popular de Libertação e todas as forças que compunham o aparato político, ideológico e organizativo da Revolução Chinesa promovessem uma grande aliança nacional para derrotar o inimigo do país. Deng Xiaoping cumpriu importantes tarefas na direção do partido e do Estado, chegando a ser o vice-presidente do governo chinês após a Revolução Popular e participou ativamente dos esforços nacionais pela construção da primeira etapa da sociedade socialista, a edificação econômica, as primeiras medidas de nacionalizações, de estatizações e de reformas de interesse da nação e do povo nos primeiros anos após o triunfo da Revolução. Deng Xiaoping, mesmo tendo sido um importante camarada político e de armas de Mao Tse-tung, acabou enfrentando dificuldades nos anos entre meados da década de 1960 e meados da década de 1970, quando o país foi abalado
por um movimento que entrou na história como a Revolução Cultural Proletária, nesse período, o dirigente Deng Xiaoping enfrentou muitas dificuldades e sofreu perseguições de um grupo que atuava no Partido Comunista da China e na sociedade chinesa, intitulado a Guarda Vermelha. A Guarda Vermelha chegou a promover a prisão do Deng Xiaoping e moveu muitas perseguições a ele e à sua família. Na história do Partido Comunista da China, que é um documento que faz o balanço da experiência desta organização desde a sua fundação em 1921, este episódio da chamada Revolução Cultural Proletária é avaliado muito negativamente, é avaliado como um desvio ultra-esquerdista, avaliado como uma ação extremista que pôs em risco a própria sobrevivência do partido e a estabilidade da República Popular da China, porque aquele movimento provocou grandes divisões no partido, nas instituições de governo e acabou acarretando enormes prejuízos econômicos, na medida em que, ao invés de o país se concentrar nas atividades de construção do socialismo propriamente ditas, acabou se desviando para uma luta entre facções políticas em que este setor que protagonizou a revolução chamada cultural proletária acabou desencadeando uma luta sem quartel contra outro grupo do partido considerado por esta ala da revolução cultural como o setor reformista, de direita, oportunista e revisionista. Mas, felizmente, para o desenvolvimento da China, para o progresso do país e o aprofundamento das conquistas da Revolução Popular e da construção do socialismo, este período da Revolução Cultural passou e o país passou a concentrar-se na atividade econômica propriamente dita. O dirigente que formulou, sistematizou e implantou as reformas políticas e econômicas na China, que promoveu um processo que passou a história com o nome de reforma e abertura, e que, podemos dizer, continua em vigor ainda nos dias de hoje, o dirigente que formulou tudo isso foi ninguém menos do que Deng Xiaoping. Ele assumiu a direção do partido em 1978 e conduziu discussões, debates internos, elaborações teóricas que resultaram na realização de uma reunião plenária do Comitê Central, foi a terceira reunião plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista da China, e esta terceira sessão plenária tomou decisões importantes e a principal delas foi exatamente promover a reforma e a abertura da China. Eu queria, então, contar um pouco para vocês o que foi e o que é a política de reforma e abertura da China, apresentar sinteticamente os resultados que ela apresentou e comentar um pouco sobre os possíveis desdobramentos futuros desta política que acarretou tantos êxitos para a construção do socialismo na China. A política de reforma e abertura da China, formulada por Deng Xiaoping, adotou os seguintes princípios. Eu vou aqui consultar algumas notas onde consta a sistematização que fiz desses elementos, que são elementos políticos e teóricos da construção atual do socialismo na China. Os princípios diretores da reforma e abertura são a transferência do centro de gravidade da atividade do Partido Comunista da China e dos órgãos do poder popular, assim como do conjunto das instituições governamentais da China,
e as organizações de massas, o centro de gravidade passou a ser a construção da economia do país, a construção econômica, a promoção do desenvolvimento. Para isto, Deng Xiaoping propôs reestruturar a economia do país. Além disso, abrir a economia do país ao exterior, desenvolver as forças produtivas como motor do desenvolvimento nacional, colocar o desenvolvimento nacional no centro da atividade do partido, considerando que a riqueza do socialismo só poderia prosperar se fosse baseado no aumento da riqueza nacional. E para isso era necessário destravar, era necessário retirar todos os freios que impediam a realização desta tarefa. E o segredo para isso foi promover exatamente a reforma econômica e, posteriormente, a abertura do país ao exterior. Outros princípios que o dirigente Deng Xiaoping formulou para levar adiante esse processo de reforma e abertura foram combinar a propriedade socialista estatal sobre os meios de produção com outras formas de propriedade, com a propriedade cooperativista, com a propriedade privada e com a propriedade privada de capital estrangeiro. Fazer tudo isto estimulando largamente a criação de empresas privadas. E, com base nisto, esse setor da economia privada na China cresceu impetuosamente e se transformou num dos principais motores da economia nacional, claro que convivendo harmonicamente com o setor público, e tudo isso sob uma regulação macroeconômica geral do Estado socialista e, dentro do Estado socialista, o protagonismo e o papel dirigente do Partido Comunista da China e as instituições do poder popular, instituições, por exemplo, como a Assembleia Nacional do Poder Popular, que é o parlamento do país, a Conferência Consultiva do Povo Chinês, que é uma organização que promove a união do povo chinês na base de consultas entre os órgãos de poder e as organizações de massas e as próprias organizações de base populares. Ligado a isso, então, o dirigente Deng Xiaoping defendeu como princípio fundamental a manutenção do sistema socialista de uma maneira geral, negando-se, portanto, a seguir o caminho capitalista. Então, o dirigente Deng Xiaoping fez questão de assinalar que a China estava realizando estas reformas econômicas, estava promovendo este convívio entre a economia socialista e a economia e setores da economia privada, entre o setor estatal e o setor privado, mas não abriria mão, assim como realmente a China não abriu mão do sistema socialista. O sistema político e econômico chinês continua assumindo-se como socialista e proclamando como sua missão histórica a construção aprofundada, consolidada e elevada a graus superiores de uma sociedade socialista. Com base nisto, o dirigente Deng Xiaoping referiu-se à necessidade de combinar todas essas medidas econômicas com a direção política e ideológica sobre o Estado chinês por parte do Partido Comunista da China. E argumentou que se o Partido Comunista da China dirigiu a Revolução Popular, é também o Partido Comunista da China a força política destinada a dirigir todas as etapas da luta pela construção do socialismo. Considerou que essas medidas de reforma e abertura correspondiam a uma larga etapa que a direção chinesa denomina como etapa primária de construção do socialismo. Com base em todos esses princípios, então, o dirigente
Deng Xiaoping, arquiteto da política de reforma e abertura, propôs a adoção de um sistema que ele denominou Sistema da Economia Socialista de Mercado. E esse sistema da economia socialista de mercado foi aprofundando-se ao longo do tempo, de acordo com os ensinamentos do dirigente Deng Xiaoping, e nas diferentes etapas percorridas desde então, porque já se vão mais de 40 anos, são 43 anos, desde que foi inaugurada a política de reforma e abertura. Portanto, essa política foi se aprofundando, e no aprofundamento dessa política e na consolidação do sistema da economia socialista de mercado, promoveram-se reformas importantes na economia chinesa, na economia estatal. As empresas estatais passaram por reformas profundas, elas adotaram também critérios de mercado para a sua atuação, construíram-se enormes conglomerados estatais e privados, e a China, então, com isso, impulsionou o desenvolvimento das suas forças produtivas e promoveu esse crescimento econômico monumental que caracteriza este país nos dias de hoje. Ao mesmo tempo que se promoveu a reforma das empresas estatais, a reforma da economia de uma maneira geral, com a ampliação do setor privado da economia, o país se abriu para o exterior, passou a fazer um comércio intensivo com o exterior, estabeleceu inicialmente plataformas de exportação e, ao mesmo tempo, de atração de capitais estrangeiros que instalaram suas filiais na China, mediante, claro, acordos de transferência de tecnologia e de uma série de outras adaptações que esse capital estrangeiro fez dentro dos marcos da legislação chinesa, e combinando, portanto, a reforma do setor estatal, a ampliação do setor privado, a formação de grandes grupos econômicos, combinando isto com a abertura ao exterior, a China foi avançando passo a passo, de congresso em congresso do partido, de sessões em sessões da Assembleia Popular Nacional ao longo dessas décadas, e o processo de abertura teve um marco importante com o ingresso do país na Organização Mundial de Comércio no ano de 2001, e esse ingresso do país na Organização Mundial de Comércio passou a ser um marco também, um marco demarcatório entre etapas, e consolidou enormemente a abertura da economia chinesa para o exterior e, inclusive, a sua presença no mundo. Hoje, a China se transformou numa importante potência comercial e financeira mundial. Hoje, ela é capaz de fazer parcerias bilaterais com praticamente todos os países do mundo, fazer parcerias multilaterais com praticamente todas as organizações econômicas multilaterais do mundo, e lançou uma grande iniciativa que se chama a construção da nova Rota da Seda, numa alusão, obviamente, aos caminhos da Rota da Seda na Antiguidade, quando a China praticou, em épocas pretéritas, a economia mercantil e saiu também navegando pelo mundo. Numa alusão àquela época, a China está hoje realizando investimentos fabulosos de construção de infraestruturas e de construção de mecanismos para facilitar os fluxos comerciais, e nessa iniciativa da nova Rota da Seda está realizando parcerias com todos os países do mundo, com dezenas e dezenas de países, sejam países em desenvolvimento, sejam países desenvolvidos, sejam países do seu entorno geográfico, sejam países mais distantes. Hoje, a iniciativa da nova Rota da Seda já atinge também a Europa Ocidental, atinge a própria América Latina, e com isso a China vai se transformando numa importante potência econômica e financeira internacional,
com marcante presença na economia mundial, na economia global, pregando, obviamente, que é necessário facilitar exatamente a cooperação global para que os países possam, nesse ambiente, alcançar novas etapas em seu desenvolvimento. É por isso que a China adotou também uma política externa chamada atualmente pelo presidente atual, o presidente Xi Jinping, como uma herança dos tempos do dirigente Deng Xiaoping. A China adotou a política do desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade, para o que é necessário prosseguir cultivando e desenvolvendo este ambiente de abertura comercial e de cooperação global. Quero ainda dizer que, como um corolário da política de reforma e abertura, e que a China foi levada a essa nova condição no mundo de hoje, ela realiza acordos de livre comércio de grande magnitude, o último dos quais foi firmado em dezembro do ano passado, que é o maior acordo de livre comércio do mundo e da história da humanidade, entre a China e países asiáticos, países de uma organização multilateral asiática chamada ASEAN, e que esse acordo de livre comércio tende a modificar a face do Sudeste Asiático, eu diria do continente asiático, de uma maneira geral, e, por que não dizer, mudar a face também da economia mundial. É preciso ainda assinalar, meus amigos, como decorrências da contribuição teórica e prática do dirigente Deng Xiaoping, alguns aspectos fundamentais que correspondem à política externa da China. Com o Deng Xiaoping ainda em vida, a China conseguiu um grande êxito histórico, que foi a reincorporação de Hong Kong, que foi um território da China no passado, depois passou a ser ocupado e colonizado pelo Império Britânico. O Império Britânico colonizou Hong Kong durante 100 anos, e após esse processo de ocupação, e ainda durante a vigência do colonialismo britânico, o governo chinês, sob a orientação e sob a égide, sob a direção de Deng Xiaoping, fez prolongadas negociações com o Reino Unido, e dessas negociações resultou a devolução de Hong Kong à soberania da China. Hong Kong hoje é plenamente um território de pertencimento à República Popular da China, indissolúvel da integridade territorial deste país. Essa unificação, essa recuperação de Hong Kong foi feita com base num princípio formulado por Deng Xiaoping, que é o princípio de um país, dois sistemas. E foi com base nisso também que a China conseguiu recuperar Macau, que foi outrora colônia portuguesa em território chinês. Hoje Macau está completamente reintegrada ao território da República Popular da China, também sob a lógica deste princípio, um país, dois sistemas. E esse desenvolvimento compartilhado, de que fala hoje o presidente Xi Jinping, esta cooperação global, esta ampla e profunda inserção da China na economia global, convivem com uma política externa para cuja elaboração também o Deng Xiaoping deu uma contribuição decisiva, que é uma política externa que colocou no centro, no foco das atenções do Estado chinês, a paz e o desenvolvimento. Então, a China se tornou um país que defende a paz mundial, defende a cooperação internacional, defende o desenvolvimento compartilhado, defende a boa vizinhança, defende o multilateralismo e defende colocar a ONU no centro, no eixo da política internacional. E tudo isto, todos esses elementos de política externa são heranças importantes do pensamento teórico e da ação prática e política do grande dirigente que foi
Deng Xiaoping. Quero, para finalizar, destacar os efeitos sociais do pensamento de Deng Xiaoping e da sua obra de promover a reforma e a abertura. Se a China, como uma grande potência econômica, como uma grande potência global, como um país que vai desbravando os caminhos do desenvolvimento, é uma herança importante da política de reforma e abertura, a China que se prepara para ser uma potência mundial e sem pretensões hegemonistas e reafirmando o espírito pacifista, exercer a liderança no mundo contemporâneo. Por outro lado, uma fortíssima herança, uma riquíssima herança da atividade e do pensamento de Deng Xiaoping é exatamente a nova realidade social da China. A política de reforma e abertura mudou radicalmente a fisionomia social da China. E um dos grandes êxitos dessa política ao longo dessas 4 décadas, precisamente 43 anos de reforma e abertura, foi retirar da pobreza 800 milhões de seres humanos. E, recentemente, o presidente Xi Jinping proclamou ao mundo como uma grande contribuição da construção do socialismo com peculiaridades chinesas a extinção definitiva da pobreza absoluta na China. Isto é uma herança importante da política de reforma e abertura inaugurada em dezembro de 1978 por Deng Xiaoping. E esta conquista, que se traduz inicialmente na meta formulada pelo Partido Comunista da China de alcançar o que os chineses chamam de nível de vida modestamente confortável e que evoluirá para um nível de vida de bem-estar pleno, e os chineses esperam alcançar isso no centenário da sua revolução, no ano de 2049. Tudo isso é acompanhado, perseguido no dia a dia por um intenso labor econômico, político, administrativo, jurídico do governo chinês e do Partido Comunista da China, sob a direção do presidente Xi Jinping, que é um seguidor do pensamento de Mao Tse-tung e, na sequência, do pensamento de Deng Xiaoping. Por isso que o presidente atual da China se sente com legitimidade, com autoridade e pleno de convicções para proclamar que a China chegará ao centenário este ano do Partido Comunista, que é a força dirigente da revolução e da construção do socialismo, e chegará no centenário da revolução, no ano de 2049, como um país rejuvenescido, um país revitalizado. Essa é a grande meta que a direção chinesa persegue: o rejuvenescimento nacional da China, a revitalização nacional da China, a construção de um poderoso país socialista, civilizado, democrático, culto e preparado para dar novos passos na construção do socialismo pleno, assim como para dar uma contribuição decisiva para a paz mundial. Então, no transcurso desta data, 19 de fevereiro, que assinala o falecimento, no ano de 1997, do grande dirigente que foi o Deng Xiaoping, não há melhor homenagem a fazer senão seguir apoiando os esforços da atual direção chinesa, que é herdeira do seu pensamento e da sua ação prática, no sentido de fazer a China avançar ainda mais para as metas que Deng Xiaoping formulou. José Reinaldo Carvalho, para a TV 247.